E agora começa mais um A Bíblia e a Ciência, com o Dr. Marcos Eberlin. Um podcast onde um cientista usa a Bíblia para interpretar a ciência e a ciência para referendar grandes verdades bíblicas. Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um podcast, A Bíblia e a Ciência. Esse podcast que reafirma grandes postulados sobre a Bíblia, a palavra inerrante de Deus. Os 5 postulados básicos. A Bíblia é clara, ela é necessária para conhecimento, para conhecermos quem somos, como fomos formados, por que aqui estamos, para onde vamos. Ela é suficiente. O que é realmente necessário saber, sabemos pela palavra de Deus. A ciência é ótima para expandir esse conhecimento, mas não para adicionar conhecimentos que contrastem com os declarados na palavra de Deus. A Bíblia também é inerrante. Ela não tem alegorias, ela não tem fantasias, mitos, inverdades. O dilúvio bíblico, sim, ocorreu, global, não local. Gênesis, sim, literal, Adão e Eva no paraíso. Então a Bíblia é autoridade, ela é inerrante, necessária, suficiente e clara. Os 5 pontos básicos que temos anunciado nesse podcast. E para confirmar a veracidade desses postulados, temos apresentado uma longa lista de evidências de grandes verdades científicas anunciadas na palavra de Deus. Quando lemos na palavra de Deus, vemos lá em Salmos 33:9 ou 33:6 que Deus fez tudo pronto, soprou o universo com o sopro de sua boca. Ele ordenou o universo seja feito e o universo se fez, porque sem ele nada do que foi feito se fez. Ele ordenou e tudo foi formado. Tudo é tudo. Não dá para tirar nada fora do tudo. Obviamente. Ele ordenou e de imediato, o grego mostra isso, o hebraico, as traduções bíblicas todas deixam claro, ele ordenou e imediatamente tudo foi formado. Jesus, no túmulo de Lázaro, disse: Lázaro, saia para fora. E ele imediatamente se levantou e saiu. A relação é essa. Deus fala e imediatamente as coisas acontecem. Temos então mostrado, através de várias evidências, a autoridade absoluta da Bíblia. E um dos aspectos que temos mencionado é que a Bíblia declara claramente que o universo é jovem, a Terra é jovem e a vida na Terra é jovem. Não há como você ler a palavra de Deus e não entender isso. Se você faz uma exegese da palavra, deixa a palavra falar por si só, e tem como companheiro nessa leitura apenas o Espírito Santo de Deus, você vê claramente que a Bíblia diz claramente que a Terra é jovem, o universo é jovem. E a vida na Terra é jovem. Estamos aqui há poucos anos, milhares, não milhões. E as evidências são inúmeras. Você pode dizer, Marcos, essa evidência não é tão boa, aquela é melhor. Mas o conjunto de evidências são muitas. E todas muito boas, umas melhores do que outras, sim. Mas temos várias e várias evidências. Uma dessas grandes evidências é o registro fóssil, depositado nas rochas sedimentares. Olha, rocha sedimentar é formado quando uma lama de fragmentos de rocha, areia, terra, junto com água, se acumula numa certa região, a água evapora e aquela areia, aquela terra, aqueles minerais em suspensão na água se depositam, se sedimentam. Com o passar do tempo, esse sedimento, ele
fica cada vez mais sólido, mais consistente e formam então as rochas sedimentares. E o que é que observamos no planeta Terra, na Terra em que vivemos? 76% da superfície dos continentes cobertos por rochas sedimentares. Não faz sentido. É rocha sedimentar demais, para continentes, inclusive. Esse fato mostra claramente que uma grande catástrofe global formou uma quantidade imensa de barro, de lama. E esse barro, essa lama, no final, se solidificaram sobre os continentes, formando essas rochas sedimentares. É muita rocha para processo lento, gradual e sucessivo ao longo de milhões e milhões de anos. Não faz sentido. Só uma grande catástrofe global, representada na Bíblia com o dilúvio bíblico, poderia ter formado essas rochas. 95% dessas rochas, animais marinhos, em cima de continente, não faz sentido. Esses sedimentos, essas rochas sedimentares, se propagam por áreas extremamente extensas, por continentes. E o que nós encontramos nessas rochas sedimentares? Elas estão extremamente bem alinhadas, empacotadas. As superfícies são retinhas, são lisas, não são corroídas, comidas pela erosão. Se fosse um processo lento, gradual e sucessivo, deveríamos ver descontinuidades, perturbações, erosão entre as diferentes camadas. Camadas e mais camadas e mais camadas, o que bate exatamente com o dilúvio bíblico. Sequências de grandes tsunamis formadas pelas movimentações das placas tectônicas daquele grande continente, a Pangeia, que se separava, formando grandes ondas, tsunamis, que varreram o solo da Terra, criaram um lodo, uma lama que sedimentou. E o pior, vamos olhar essas rochas sedimentares. Muitas dessas rochas estão dobras. Clara indicação de que quando essas rochas foram formadas rapidamente, elas estavam elásticas, plásticas, frescas. Rochas não se dobram. Você pensou já algum dia em dobrar uma rocha? Você tenta dobrar uma rocha, ela trinca, ela se fragmenta, estilhaça. Mas não, temos várias e várias indicações de que essas rochas sedimentares foram formadas rapidamente por grandes tsunamis, 5 ou 6 grandes eventos, formando as rochas sedimentares. Atoladas de animais marinhos não poderiam estar lá, 95% deles. Sobre continentes, dobradas, as rochas trincam, quebram, estilhaçam. Mais uma grande evidência bíblica de que, fato, a Terra é jovem. As rochas sedimentares, ecos do passado, que ainda ecoam no presente, mostrando que a verdade da Bíblia, descrita, por exemplo, na cronologia e genealogia de Gênesis, do Novo Testamento, Mateus, Lucas, está correta, perfeitamente correta. Os cálculos que os patriarcas, os pais da nossa fé fizeram, corretos, 6.000 anos. Aquela visão clássica, tradicional, conservadora da igreja de 6.000 anos, correta. Olha só. Nos deixamos levar por correntes de ondas de milhões e milhões de anos. E as evidências mais recentes. Voltamos então com elas para aquela boa e velha impressão de que a Bíblia descreve uma terra jovem, um universo jovem e uma vida jovem nessa terra. Grandes evidências de que a ciência da Bíblia tem e sempre terá razão. De que a leitura simples, despreconceituosa da palavra nos leva a grandes verdades científicas. Você ouviu mais um A Bíblia e a Ciência, com o Dr. Marcos Eberlin, um podcast onde a Bíblia e a ciência bem interpretados concordam plenamente.
Conheça mais acessando agora o Instagram do Dr. Marcos Eberlin, instagram.com/Marcos Eberlin, e a Coval Press, www.covalpress.com. Se você deseja ouvir os demais episódios, acesse agora nossa plataforma www.rede316.com.br e conheça mais.